Milionário encomenda um bolo para a mãe e, ao conhecer a confeiteira, fica completamente apaixonado por ela. Deixe seu like e inscreva-se para apoiar nosso canal. O cheiro de baunilha e açúcar queimado dançava no ar, enquanto Clara mexia a colher de pau na massa densa. O som do metal contra a tigela de inox preenchendo o silêncio da pequena confeitaria. A doçura da serra não era só um negócio, era o último fio que a conectava a um lar. As paredes de tijolos aparentes, tingidas de um amarelo pálido pelo tempo, guardavam ecos de uma vida que parecia escapar por entre seus dedos. Crescer em Tiradentes, Minas Gerais, sob os cuidados da avó Dona Ruth, que lhe ensinara a sovar pão e a acreditar que um bolo feito com amor podia remendar até os corações mais partidos, fora seu santuário. Mas agora, aos 28 anos, Clara estava sozinha, agarrando-se a um sonho que desmoronava como massa mal fermentada. Seus pais haviam partido quando ela tinha apenas 7 anos, levados por um acidente na BR-040, numa noite de chuva implacável. Ruth a acolhera sem pestanejar, transformando a dor em algo doce, literalmente. Cada receita tem uma história, minha flor, dizia a avó, e Clara crescera acreditando nisso, entre nuvens de farinha e o calor do forno. Mas Ruth se fora há 6 meses, roubada por um câncer que não deu chances, e com ela levara a chama que aquecia a confeitaria. Agora, contas se empilhavam no balcão de madeira lascada, fornecedores cobravam atrasados e o banco enviava cartas gélidas ameaçando tomar o prédio. Noites em claro, olhos vermelhos de lágrimas e nenhuma saída à vista. Era assim que Clara vivia agora. Naquela manhã de abril, o sino da porta tilintou, arrancando-a de seus pensamentos sombrios. Ela enxugou as mãos no avental manchado e levantou o olhar, esperando um rosto familiar do bairro. Talvez a dona Celina, fiel aos biscoitos de polvilho, ou o seu Joaquim, com seu cafezinho passado e pão de queijo. Mas quem entrou não pertencia àquele pedaço tranquilo de Tiradentes. Alto, envolto num casaco cinza que exalava sofisticação, ele trazia uma postura firme, como se o mundo se curvasse a ele. Seus olhos, de um castanho âmbar afiado, passearam pelo ambiente antes de pousarem nela. Clara sentiu um arrepio, mas esboçou um sorriso. Bom dia, bem-vindo à doçura da serra. O que posso fazer por você? Sua voz saiu mais segura do que o nó em seu estômago permitia. Ele hesitou, os lábios entreabertos, como se procurasse as palavras. Eu preciso de um bolo, algo especial, para minha mãe. Ela faz aniversário amanhã. A voz grave carregava um sotaque leve, talvez paulistano ou do sul, mas havia uma suavidade inesperada ali. Enquanto falava, seus olhos se fixaram nos dela e algo mudou. Daniel sentiu um calor subir pelo peito, uma pontada que não explicava, como se o olhar dela o tivesse pego desprevenido. Clara pegou o caderno de pedidos, tentando ignorar o jeito como ele a observava. Claro, alguma ideia do que quer? Temos bolos de goiabada com requeijão, bem populares por aqui, ou algo mais clássico, como chocolate com brigadeiro, posso personalizar também. Ele franziu a testa, pensativo, mas então sorriu de leve, um canto da boca subindo. Goiabada parece bom. Faça como você achar melhor. Só precisa ser perfeito. A palavra perfeito saiu com um peso que a fez parar, mas antes que ela respondesse, ele inclinou a cabeça. Você trabalha sozinha aqui? A pergunta a pegou de surpresa, e ela baixou a caneta, os olhos encontrando os dele. Quase sempre. É meu lugar. Minha avó me deixou isso. As palavras escaparam com mais emoção do que ela pretendia, e ela mordeu o lábio, hesitando. Mas algo na expressão dele, curiosa, quase terna, a fez continuar. Ela me criou aqui, entre essas paredes. Ensinou-me tudo o que sei. Cada receita aqui é dela, de um jeito ou de outro. Daniel assentiu lentamente, os olhos passeando pelas prateleiras tortas e pelo quadro negro com o especial do dia.
Então é mais que uma confeitaria. É uma herança. A voz dele era baixa, quase reverente, e por um segundo o ar entre eles ficou mais leve, mais quente. Minha mãe também ama cozinhar. Acho que ela gostaria de um lugar assim. Clara sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez, e sentiu algo se soltar dentro dela. Então vou caprichar no bolo, para ela sentir o amor que a gente coloca aqui. Eles trocaram um olhar longo, uma afinidade silenciosa nascendo ali, como se compartilhassem um segredo que nenhum dos dois entendia ainda. O coração dela bateu mais rápido, e ela viu um brilho nos olhos dele que dizia que ele sentia o mesmo. Nome pro pedido? Ela perguntou, voltando ao caderno, as mãos um pouco trêmulas agora. Daniel. Daniel Siqueira. Ele enfiou as mãos nos bolsos, mas não desviou o olhar, e por um instante seus olhos se suavizaram ainda mais, como se olhar para ela apagasse alguma sombra que ele carregava. Tudo bem, Daniel. Te vejo amanhã, então. Ela anotou o nome, o calor subindo pelo pescoço. Havia uma eletricidade no ar, algo que nenhum dos dois nomeou, mas que ficou pairando como o aroma doce que os envolvia. Ele assentiu, hesitando antes de virar-se para sair, como se quisesse dizer mais. O sino da porta tocou quando ele partiu, e Clara ficou ali, a colher na mão, o coração acelerado sem motivo claro. Talvez fosse o cansaço, ou talvez fosse o jeito como ele a ouvira, como se realmente visse quem ela era. O dia passou num turbilhão de massa, forno e clientes esparsos. Quando o sol caiu, pintando o céu mineiro de laranja e rosa, Clara trancou a porta e subiu para o apartamento acima da confeitaria. Sentada na cama, cercada por contas, tentou focar no bolo de Daniel Siqueira. Precisava ser perfeito, ele dissera. E ela precisava do dinheiro. Cada centavo era uma batalha agora. Mas então, ao separar os envelopes, um caiu no chão. Diferente dos outros, com o logotipo do banco que ela temia. Com mãos trêmulas, ela o abriu. As palavras a atingiram como uma lâmina. Notificação de despejo, prazo 30 dias. O imóvel foi vendido para a Siqueira Holdings. O mundo desabou. Siqueira Holdings. Daniel Siqueira, o homem do bolo, o homem com quem ela acabara de sentir algo tão puro. Clara deixou o papel escorregar, o coração afundando no peito. Ele não era só um cliente, era o motivo pelo qual ela estava prestes a perder tudo. O papel tremia nas mãos de Clara, enquanto ela relia as palavras, como se pudesse mudá-las com a força do olhar. Siqueira Holdings. O nome de Daniel ecoava em sua mente como um sino fúnebre, cada badalada mais pesada que a anterior. A confeitaria, o único pedaço de sua avó Ruth que ainda restava, estava escorregando entre seus dedos por causa dele. O homem que pedira um bolo com tanta naturalidade era o mesmo que estava arrancando seu mundo pelas raízes. Ela jogou o papel no chão e enterrou o rosto nas mãos, o choro vindo em ondas silenciosas que faziam seu peito doer. Lá fora, o canto dos grilos enchia a noite úmida de Tiradentes, mas dentro daquele quartinho apertado, o silêncio era sufocante. Na manhã seguinte, Clara desceu as escadas com o coração na garganta. O bolo de goiabada estava pronto. Camadas perfeitas de creme e fruta, com um aroma que preenchia a loja inteira. Ela o decorara com flores de açúcar, cada pétala moldada à mão, como Ruth a ensinara. Mas agora, olhando para aquela obra, tudo o que sentia era um gosto amargo. Era para ele, para o homem que estava destruindo tudo. O sino da porta tilintou, e lá estava ele, Daniel Siqueira, impecável no mesmo casaco cinza, o cabelo castanho penteado para trás, os olhos castanho claros brilhando como se nada no mundo pudesse abalá-lo. "Bom dia", ele disse, a voz calma, quase gentil. "O bolo está pronto?" Clara engoliu em seco, as mãos cerradas atrás do balcão. "Está. Aqui." Ela empurrou a caixa branca com o laço dourado na direção dele, evitando seu olhar. O peso da traição queimava em seu peito,
mas ela não sabia como confrontá-lo. Ainda não. Daniel pegou a caixa e hesitou, como se sentisse a tensão no ar. Quanto eu te devo? R$ 25, ela respondeu, a voz cortante. Ele tirou uma nota de 50 do bolso e colocou sobre o balcão. Pode ficar com o troco. Ele deu um leve sorriso, mas Clara não retribuiu. Algo no olhar dela o fez franzir a testa. Está tudo bem? Aquela pergunta foi o estopim. O sangue subiu à cabeça de Clara e ela explodiu. Não, não está tudo bem. Você sabe o que a Siqueira Holdings está fazendo comigo? Com este lugar? Ela apontou para as paredes, as prateleiras tortas, o forno velho que ainda funcionava por milagre. Você comprou o prédio. Eu tenho 30 dias para sair e você vem aqui pedir um bolo como se nada estivesse acontecendo? O rosto de Daniel mudou. O sorriso sumiu, substituído por uma sombra de surpresa. E talvez culpa. Eu não sabia que era você. Quer dizer que era este lugar. Não sabia? Clara riu, mas era um som vazio, cheio de dor. Você é um Siqueira. Isso é o que vocês fazem, não é? Compram tudo, destroem tudo e seguem em frente sem olhar para trás. Saia daqui. Pegue seu bolo e saia. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Por um longo momento, os dois se encararam, o ar entre eles carregado de eletricidade. Então, Daniel pegou a caixa e virou as costas, saindo sem dizer mais uma palavra. O sino da porta soou como um adeus. Clara caiu sobre o banquinho atrás do balcão, as pernas trêmulas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não as enxugou. Tudo o que conseguia pensar era no rosto da avó Ruth, na forma como ela sorria enquanto polvilhava canela sobre a massa. A doçura da serra não era só uma confeitaria. Era a prova de que o amor podia sobreviver às tempestades, e agora estava acabando. Do outro lado da cidade, Daniel dirigia seu SUV preto pelas ruas de paralelepípedo de Tiradentes, o bolo no banco do passageiro como um lembrete silencioso do que acabara de acontecer. Ele não era de se abalar fácil. Anos à frente da Siqueira Holdings o tinham endurecido, transformado num homem que tomava decisões frias e seguia em frente. Mas o olhar de Clara, aquela mistura de raiva e desespero, tinha acertado em cheio um lugar que ele nem sabia que ainda existia. Ele estacionou em frente à casa da mãe, uma mansão colonial nos arredores da cidade, e ficou ali, olhando para o bolo. Era perfeito, exatamente como ele pedira. Mas agora parecia errado. Dentro da empresa, Daniel era apenas mais um Siqueira, seguindo o legado do pai. Um homem que construíra um império imobiliário pisando em sonhos menores. Ele nunca questionara isso. Até agora. Quando entregou o bolo à mãe, uma mulher elegante de cabelos grisalhos que sorriu ao sentir o cheiro de goiabada, ele mal conseguiu retribuir. Onde você achou isso, meu filho? Ela perguntou, usando o tom doce da infância que ele achava que já não existia. Num lugar especial, ele murmurou, mas sua mente estava a quilômetros dali, na confeitaria de Clara. Naquela noite, sozinho no seu apartamento moderno com vista para as montanhas de Minas, Daniel abriu o notebook e puxou os arquivos do projeto do prédio. Era um plano simples: demolir o quarteirão, construir um centro comercial moderno, lucrar milhões. Ele viu o endereço da Doçura da Serra na lista de imóveis afetados e sentiu o estômago revirar. Fechou o notebook com força e passou as mãos pelo rosto. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer. Enquanto isso, Clara trancava a confeitaria, o peso do dia esmagando seus ombros. Ela subiu para o apartamento e se jogou na cama, o envelope do despejo ainda no chão, encarando-a como um inimigo. Mas então o telefone tocou. Era o banco. Senhora Ferreira, temos uma atualização sobre o imóvel, disse a voz do outro lado. A Siqueira Holdings entrou em contato. Eles estão reconsiderando a venda. Querem negociar. Clara congelou, o coração disparado. Negociar?
O que Daniel estava planejando agora era uma esperança, ou apenas mais um golpe disfarçado de salvação. O telefone escorregou das mãos de Clara e caiu sobre o colchão com um baque surdo. A voz do gerente ainda ecoava em sua cabeça, fria e profissional, mas carregada de uma promessa que ela não sabia se podia acreditar. Negociar. A palavra girava em sua mente como uma moeda lançada ao ar, sem que ela soubesse de que lado cairia, esperança ou mais uma armadilha. Sentada na cama, com o envelope do despejo a poucos centímetros de seus pés descalços, Clara sentiu o peito apertar. Daniel Siqueira estava reconsiderando a venda. Depois de tudo, ele achava que podia consertar o que tinha feito com uma ligação ao banco? A raiva voltou, quente e pulsante, mas por baixo dela havia algo mais perigoso, uma fagulha de curiosidade. Na manhã seguinte, o céu de Tiradentes estava pesado com nuvens cinzentas, o ar úmido prometendo chuva. Clara abriu a doçura da serra com gestos automáticos, acendendo as luzes, ligando o forno, preparando a massa dos bolinhos de queijo com goiabada que os clientes adoravam. Mas sua mente estava em outro lugar. Cada tilintar do sino da porta a fazia erguer os olhos, esperando, ou temendo, ver Daniel entrar novamente. Ele não apareceu. O dia passou lento, com poucos clientes e um silêncio que parecia zombar dela. Quando o relógio marcou 5 da tarde, ela trancou a porta e ficou ali, olhando para o letreiro da confeitaria, as letras tortas que Ruth pintara à mão anos atrás. "O que você faria, vó?" Ela sussurrou, a voz quebrando. Do outro lado da cidade, Daniel estava em guerra consigo mesmo. Sentado na sala de reuniões da Siqueira Holdings, uma mesa de madeira escura, separando-o de meia dúzia de executivos de terno bem passado, ele ouvia o relatório do projeto com os punhos cerrados sob a mesa. "O quarteirão vai gerar retorno em menos de 2 anos", dizia um dos homens, apontando para gráficos coloridos projetados na tela. "Demolir é a melhor opção. Já temos os inquilinos notificados." Daniel sentiu o estômago revirar ao pensar em Clara, no olhar dela quando o expulsara da confeitaria. Ele levantou a mão, interrompendo o discurso. "Quero revisar esse plano", disse, a voz firme, mas com um tremor que só ele percebeu. Os outros se entreolharam, surpresos. "O prédio na Rua da Cadeia, a confeitaria, vamos tirar do projeto." O silêncio que se seguiu foi cortante. O diretor financeiro, um homem de meia idade com óculos de armação fina, inclinou-se para a frente. "Daniel, isso não faz sentido. O lucro..." "Eu sei do lucro", ele cortou, o tom mais afiado agora. "Mas nem tudo é sobre dinheiro." As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las, e por um instante ele viu o rosto do pai na memória. Um homem que nunca teria dito algo assim. O conselho murmurou, mas Daniel bateu na mesa, encerrando a discussão. "Liguem para o banco. Digam que estamos abertos a negociar com os inquilinos, pelo menos com ela." Aí ele saiu da sala sem olhar para trás, o coração disparado. No corredor, encostou-se à parede de vidro que dava vista para as ladeiras de Tiradentes, as montanhas ao fundo como uma pintura viva. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo além do peso das expectativas. Era culpa, sim, mas também um desejo que ele não conseguia nomear. Um desejo de ser mais do que o sobrenome que carregava. Dias depois, Clara recebeu outra ligação. "Senhora Ferreira, a Siqueira Holdings quer uma reunião. Amanhã às 10, no seu endereço." Ela quase derrubou o celular de novo, o choque misturado com uma raiva que ainda queimava. Reunião? Para quê? Para ele esfregar na cara dela que tinha o poder de salvá-la ou destruí-la? Mas uma parte dela, pequena e teimosa, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Quando o dia chegou, Clara estava atrás do balcão, o avental amarrado com mais força que o necessário, como uma armadura. Daniel entrou, dessa vez sem o casaco, apenas uma camisa social azul que destacava seus olhos. Ele carregava uma pasta preta, mas não havia arrogância em sua postura.
apenas uma cautela que ela não esperava. Clara, ele começou, parando a poucos passos do balcão. Eu sei que você me odeia, e tem todo o direito, mas eu não quero tirar isso de você. Ele apontou para o espaço ao redor, as prateleiras com potes de doce de leite caseiro, o quadro negro com o especial do dia. Eu mudei o plano. O prédio não vai ser demolido, não por mim. Ela cruzou os braços, o coração batendo tão alto que temia que ele ouvisse. E por que eu deveria acreditar em você? Você já mentiu antes. Eu não menti, ele disse, a voz baixa, quase suplicante. Eu só não sabia quem você era. Mas agora sei, e não quero ser o cara que acaba com isso. Ele abriu a pasta e tirou um documento deslizando-o sobre o balcão. É uma proposta. A Siqueira Holdings desiste da compra se você puder cobrir metade do valor do imóvel. O banco aceita financiar o resto. Você fica com a doçura da serra. Clara pegou o papel, os dedos trêmulos. Era real. Números, assinaturas, um caminho para salvar tudo. Mas o preço ainda era alto, mais do que ela tinha guardado, mesmo com anos de economias. Ela ergueu os olhos para ele, dividida entre gratidão e desconfiança. Por que você está fazendo isso? Daniel hesitou, os olhos fixos nos dela. Porque eu vi o que esse lugar significa para você, e porque eu não quero ser como meu pai. Havia uma dor crua naquelas palavras, algo que ele não pretendia revelar, mas que escapou mesmo assim. Por um momento, eles ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de algo novo. Não mais só raiva, mas uma faísca de entendimento. Clara baixou o olhar para o documento, o peso da decisão esmagando-a. Era uma chance, mas não uma garantia. Ela precisava de tempo e de dinheiro que não tinha. Eu vou pensar, ela disse finalmente, a voz firme apesar do caos dentro dela. Mas isso não muda o que você fez. Eu sei, ele respondeu assentindo, e não espero que mude. Ele deu um passo para trás, como se soubesse que precisava lhe dar espaço, e saiu, o sino da porta ecoando atrás dele. Naquela noite, enquanto Clara varria o chão da confeitaria, o telefone tocou novamente. Era uma voz diferente, uma mulher dessa vez. Senhora Ferreira, aqui é da Associação Histórica de Tiradentes. Ouvimos sobre sua situação, queremos ajudar, podemos ter uma proposta para você. O coração de Clara disparou. Outra chance? Ou apenas mais um fio de esperança prestes a se romper? O cabo da vassoura escorregou das mãos de Clara, caindo no chão de madeira com um estrondo que ecoou pela confeitaria vazia. A voz da mulher no telefone ainda ressoava em seus ouvidos, suave mas firme, como uma corda lançada a alguém se afogando. Podemos ter uma proposta para você. Ela ficou parada, o coração martelando contra as costelas, enquanto a esperança, essa coisa frágil que ela quase esquecera como sentir, começava a se esgueirar por entre as rachaduras de sua alma exausta. A Associação Histórica queria ajudar? Por quê? E como? Ela mal conseguiu murmurar um "Obrigada, me liguem amanhã", antes de desligar, as pernas cedendo, até que se sentasse no chão, encostada no balcão. A noite caiu sobre Tiradentes como um cobertor pesado, o som distante de um violão, vindo de algum bar misturando-se ao canto dos grilos. Clara ficou ali, olhando para o teto descascado, o documento de Daniel ainda sobre o balcão como um desafio silencioso. Metade do valor do imóvel. Era muito, mas talvez, com essa nova proposta, ela pudesse encontrar um caminho. Pela primeira vez em semanas, ela dormiu sem chorar. Os sonhos cheios de imagens da avó Ruth rindo enquanto polvilhava açúcar sobre um bolo quente. No dia seguinte, a reunião com a Associação Histórica aconteceu num café charmoso na rua direita, a poucos quarteirões da doçura da serra. A representante, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Margarida, tinha olhos gentis e uma energia que lembrava Clara de sua avó. "Nós sabemos o que sua confeitaria significa",
Margarida disse, segurando uma xícara de chá de erva doce entre as mãos. É parte da história de Tiradentes, um pedaço vivo do passado. Queremos nomeá-la um patrimônio local. Isso vem com um fundo de preservação, dinheiro para ajudar a manter o lugar de pé. Clara piscou tentando processar. Quanto dinheiro? Perguntou, a voz rouca de emoção. Não o suficiente para comprar o prédio sozinha, Margarida admitiu, mas talvez o bastante para complementar o que você já tem. E o status de patrimônio pode pressionar o banco a facilitar os termos. Era uma tábua de salvação, não uma solução completa, mas o suficiente para fazer os olhos de Clara se encherem de lágrimas. Ela agradeceu, prometeu pensar, e saiu do café com o coração mais leve do que em meses. Mas a leveza durou pouco. Quando voltou à confeitaria, encontrou Daniel lá, parado na frente da vitrine, olhando para os bolinhos de baunilha que ela deixara expostos. Ele virou-se ao ouvi-la chegar, e o olhar dele, intenso, quase vulnerável, a fez parar no meio do caminho. Eu não vim brigar, ele disse, levantando as mãos como quem se rende. Só queria ver como você estava. Como eu estou. Clara riu, mas era um som amargo. Tentando não perder tudo, Daniel. E você? Como está sendo o herói que muda de ideia? Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo. Eu não sou herói, mas quero ajudar. De verdade. Ele deu um passo à frente, hesitante. Eu sei de negócios. Posso te ajudar a organizar as finanças, encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Sem segundas intenções. Ela cruzou os braços, o orgulho guerreando com a necessidade. Por quê? Por que você se importa? Daniel baixou os olhos, como se procurasse as palavras no chão. Porque eu vejo você lutando por algo que ama, e eu não sei o que é isso, não de verdade. Havia uma confissão ali, algo que ele não precisava dizer, mas que Clara sentiu no peso da voz dele. Contra todos os seus instintos, ela assentiu. Tudo bem, mas é nos meus termos, e eu não te perdoo, ainda não. Ele aceitou com um aceno, e nos dias seguintes, Daniel apareceu com planilhas, ideias e uma paciência que ela não esperava. Ele analisava os livros de contabilidade enquanto ela assava, sugeria cortes inteligentes e formas de atrair mais clientes. Aos poucos, a doçura da serra começou a respirar de novo. Mais pedidos, mais rostos sorridentes, mais vida. Numa tarde quente, enquanto decoravam um bolo juntos para um pedido especial, os dedos de Daniel roçaram os dela ao passar o saco de confeitar. O toque foi breve, mas elétrico, e os dois congelaram, o ar entre eles mudando. Clara puxou a mão de volta, o rosto quente, e Daniel pigarreou, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha, algo que ela não queria nomear. Semanas se passaram e a confeitaria floresceu. A equipe, 2 ajudantes adolescentes que Clara contratara nos fins de semana, adorava Daniel, rindo das histórias dele sobre São Paulo, onde crescera antes de herdar o império do pai. Ele conquistava a todos, mas com Clara era diferente. Havia uma distância que ela mantinha, um muro que não estava pronta para derrubar, até que Margarida ligou novamente. Conseguimos o fundo, a mulher anunciou, a voz vibrando de entusiasmo. E com o status de patrimônio, o banco aceitou reduzir o valor. Se você juntar isso com o que já tem, pode comprar o prédio. Clara quase deixou o telefone cair, as lágrimas vindo tão rápido que ela mal conseguia falar. Era real. A doçura da serra podia ser dela, para sempre. Ela correu para contar a Daniel, encontrando-o no fundo da loja, revisando um pedido de fornecedores. Nós conseguimos! Gritou, jogando os braços ao redor dele sem pensar. Ele a abraçou de volta, forte e quente, e por um segundo o mundo parou. Quando se afastaram, os olhos dele brilhavam com algo que ia além de orgulho. Você conseguiu,
Ele corrigiu sorrindo. Eu só ajudei. Naquela noite, exausta, mas feliz, Clara fechou a confeitaria e subiu para o apartamento. Sentada na cama, olhou para o teto e sussurrou um obrigada, silencioso à avó Ruth. Tudo parecia perfeito. Até que o telefone tocou de novo. Era o banco. Senhora Ferreira, temos um problema. A Siqueira Holdings apresentou uma nova condição. Eles querem uma participação no imóvel. Daniel não mencionou isso para você? O chão pareceu sumir sob os pés de Clara. Ele a enganara de novo? Ou havia algo que ela ainda não entendia? O telefone caiu das mãos de Clara como se queimasse, o plástico batendo contra o chão de madeira com um som que parecia alto demais no silêncio do apartamento. Uma participação no imóvel. As palavras do gerente giravam em sua cabeça, cada sílaba um golpe que abria novamente a ferida da desconfiança. Ela se levantou, o corpo tremendo, e caminhou até a janela, olhando para a rua escura de Tiradentes. As luzes dos postes brilhavam nas poças deixadas pela chuva da tarde, mas tudo que ela via era o rosto de Daniel, aquele sorriso suave, os olhos que pareciam sinceros, o toque quente de suas mãos. Tudo mentira? O ar ficou preso em seus pulmões. E ela apertou os punhos contra o parapeito, tentando segurar as lágrimas que já escorriam. Como ele pôde? Depois de semanas trabalhando juntos, depois de ela baixar a guarda, deixar ele entrar na doçura da serra, e pior, no seu coração, ele ainda tinha um plano escondido. Clara voltou para a cama e pegou o telefone, os dedos hesitando sobre o número dele. Queria ligar, gritar, exigir respostas. Mas o que diria? Que se sentia traída de novo, que por um momento acreditara que ele era diferente. Em vez disso, ela jogou o aparelho contra a parede, o estalo ecoando como um grito que ela não podia soltar. Na manhã seguinte, o céu estava claro, mas dentro da confeitaria o clima era de tempestade. Clara assava em silêncio, os movimentos bruscos enquanto batia a massa, o cheiro de canela enchendo o ar. Quando Daniel entrou, o sino da porta tilintando como um aviso, ela nem levantou os olhos. Ele parou no balcão, segurando um café para a viagem em cada mão, o rosto iluminado por um sorriso que morreu assim que viu a expressão dela. Clara, o que aconteceu? A voz dele era cautelosa, como se já soubesse que algo estava errado. Ela largou a colher na tigela e o encarou, os olhos faiscando. Você me diga, Daniel. O banco ligou ontem. Disseram que a Siqueira Holdings quer uma participação no imóvel. Isso é verdade? Cada palavra saía afiada, cortando o ar entre eles. O rosto dele empalideceu, o café quase escorregando de suas mãos. Sim, é verdade. Mas não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando. Ela deu a volta no balcão, parando a poucos centímetros dele, o corpo tremendo de raiva. Você me usou, de novo. Me fez acreditar que estava ajudando, que se importava, e o tempo todo estava planejando ficar com um pedaço disto aqui. Ela apontou para as paredes, as prateleiras, o forno que ainda guardava o calor das memórias de Ruth. Não! Daniel largou os copos no balcão, o líquido respingando, e deu um passo para ela, os olhos desesperados. Eu não planejei nada. Foi ideia do conselho. Eles pressionaram, disseram que a empresa precisava de um retorno, mesmo que mínimo. Eu disse que não, mas eles foram em frente. Eu ia te contar hoje, juro. Jura? Ela riu, o som cortante e vazio. Você espera que eu acredite nisso? Depois de tudo? Sai daqui, Daniel. Não quero mais suas promessas. Ele ficou ali, os ombros caídos, o rosto uma mistura de culpa e dor. Clara, por favor, me deixe explicar. Fora! Ela gritou, a voz quebrando, e apontou para a porta. Ele hesitou, os olhos brilhando com algo que parecia lágrimas, mas obedeceu, saindo em silêncio. O sino da porta soou como um ponto final. Sozinha, Clara caiu contra o balcão, o choro vindo em ondas que ela não conseguia conter.
Tudo que construíra com ele, a confiança, os momentos roubados, a sensação de que talvez não estivesse tão sozinha, desmoronava como um bolo mal assado. Mas entre as lágrimas, uma determinação nasceu. Ela não precisava dele. Compraria o prédio sozinha, custasse o que custasse. Dias depois, Margarida, da Associação Histórica, apareceu com boas notícias. Conseguimos mais apoio, disse sorrindo. Um patrocinador local quer investir na doçura da serra como patrimônio cultural. É o suficiente para cobrir o que falta. Clara assinou os papéis com as mãos trêmulas, o alívio misturado a um vazio que ela não explicava. O prédio era dela. O sonho de Ruth estava salvo, mas porque parecia que algo ainda faltava. Daniel, enquanto isso, passava as noites em seu apartamento, a Serra de São José refletindo as luzes de Tiradentes através das janelas enormes. Ele abandonara as reuniões da Siqueira Holdings, ignorando as ligações do conselho. Tudo que conseguia ver era o rosto de Clara, a dor que ele causara. Numa noite, incapaz de aguentar o peso, ele pegou um pedaço de papel e escreveu uma carta. Palavras simples, sinceras, pedindo perdão, explicando que renunciara à sua parte na empresa para provar que ela valia mais que qualquer lucro. Ele a enviou pelos correios sem esperar resposta. Semanas se passaram e a doçura da serra prosperava. Clara contratou mais ajudantes, expandiu o cardápio com tortas de castanha do Pará que faziam fila na porta. Mas, numa noite tranquila, enquanto limpava o balcão, encontrou a carta entre as correspondências. Ao lê-la, seu coração parou. Eu te amo, ele escrevera no final, quase como um sussurro no papel. Ela deixou a carta cair, as mãos na boca, o mundo girando. Naquela mesma noite, exausto de esperar, Daniel decidiu agir. Pegou as chaves do carro e dirigiu até a confeitaria, o coração na garganta. Estacionou do outro lado da rua, vendo as luzes ainda acesas. Clara estava lá, sozinha, varrendo o chão. Ele respirou fundo, saiu do carro e atravessou a rua. Quando bateu na porta, ela congelou, os olhos encontrando os dele através do vidro. Clara, ele disse, a voz abafada pela porta. Eu não quero nada disso sem você. Ele tirou um anel do bolso, simples, de prata, com uma pedra pequena que brilhava sob a luz da rua. Casa comigo. Ela ficou parada, o cabo da vassoura ainda nas mãos, o coração batendo tão alto que parecia explodir. Era loucura. Era impossível. Mas olhando nos olhos dele, ela viu algo que nunca vira antes. A verdade. E então, a porta rangeu ao ser aberta. Mas o que ela diria? A porta rangeu ao se abrir, o som cortando o silêncio da noite como uma promessa hesitante. Clara ficou parada, a vassoura ainda nas mãos, os olhos fixos em Daniel enquanto o ar fresco de Tiradentes entrava pela fresta. O anel na mão dele brilhava sob a luz fraca do poste, simples, mas carregado de um peso que ela sentia no peito. Casa comigo, ele repetiu, a voz baixa, quase um sussurro, mas cheia de uma certeza que a fez estremecer. Por um instante, o mundo parou. O barulho distante dos carros, o canto dos grilos, até o bater do próprio coração dela, parecia suspenso. Você tá louco, ela finalmente disse, mas as palavras saíram trêmulas, sem a força que ela queria. Seus olhos estavam marejados, e ela odiava isso. Odiava como ele ainda conseguia mexer com ela, mesmo depois de tudo. Depois de tudo que aconteceu, você acha que pode aparecer aqui com um anel e consertar as coisas? Não, ele respondeu dando um passo à frente, a distância entre eles diminuindo. Não acho que posso consertar nada, mas acho que posso te amar. E quero tentar, se você me deixar. Havia uma vulnerabilidade nos olhos dele, uma rachadura na armadura que ele sempre usara, e isso a atingiu como um soco. Ele não era mais o homem frio da Siqueira Holdings. Era só Daniel, parado ali, oferecendo o que restava dele. Clara largou a vassoura, o cabo batendo no chão,
e cruzou os braços, como se pudesse proteger o coração que já batia descontrolado. Eu confiei em você uma vez, e você me machucou. Como eu sei que não vai acontecer de novo? A voz dela quebrou, e uma lágrima escapou, traçando um caminho quente pelo rosto. Você não sabe, ele admitiu, os olhos brilhando com a mesma umidade que os dela. Mas eu sei. Eu larguei tudo, Clara. A empresa, o conselho, o nome Siqueira. Não quero mais aquilo. Quero isto. Ele apontou para a confeitaria, para ela, para o espaço que os unira. Quero você. O silêncio caiu entre eles, pesado e elétrico. Clara sentiu o chão oscilar sob seus pés, as memórias de Ruth sussurrando em sua mente. O amor é uma receita, minha flor. Às vezes, você tem que arriscar queimar para acertar o ponto. Ela olhou para o anel, para as mãos dele que tremiam levemente, e então para os olhos que não desviavam dos dela. E contra toda lógica, contra cada muro que ela construíra, ela deu um passo à frente. Sim, ela sussurrou, tão baixo que mal se ouviu. Mas Daniel ouviu. O rosto dele se iluminou, e antes que ela pudesse dizer mais, ele a puxou para um abraço, os braços envolvendo-a com uma força que dizia tudo que as palavras não podiam. O anel deslizou em seu dedo, frio contra a pele quente, e quando ele a beijou, foi como se o mundo inteiro voltasse a girar, doce, intenso, perfeito. Meses depois, a doçura da serra brilhava como nunca. As paredes ganharam um amarelo vibrante, o letreiro foi restaurado com letras caprichadas, e o aroma de pão fresco se misturava ao som de risadas. Clara e Daniel casaram-se numa cerimônia simples no Largo das Forras, sob os ipês floridos e os sinos das igrejas coloniais, com os clientes fiéis da confeitaria lotando as cadeiras dobráveis. Ela vestia um vestido leve de algodão, ele um terno sem gravata, e quando disseram sim, o aplauso ecoou pelas montanhas, misturado ao canto dos pássaros. Foi um dia de calor e promessas, selado com um bolo de goiabada que Clara fizera com as próprias mãos, o mesmo que os unira. A vida seguiu, e numa manhã fresca de outono, enquanto Clara ajustava a vitrine com tortas de abóbora com coco, uma náusea súbita a fez correr para o banheiro. Minutos depois, segurando um teste com 2 linhas cor-de-rosa, ela riu e chorou ao mesmo tempo, o coração transbordando. Daniel estava no andar de cima, revisando pedidos com a calma que aprendera a ter ali, e quando ela subiu correndo, o olhar dele passou de confusão a choque em segundos. Você tá... Ele não terminou, mas o sorriso que explodiu em seu rosto disse tudo. Ela assentiu, e ele a ergueu do chão, girando-a no pequeno escritório até que os dois caíssem na risada, tontos de felicidade. Um bebê, ele murmurou, as mãos emoldurando o rosto dela, os olhos cheios de uma alegria tão pura que parecia iluminar o cômodo. A gravidez trouxe dias de cansaço e noites de conversas sussurradas sobre nomes, planos e o futuro. Quando a filha nasceu, uma menina de olhos castanho claros como os de Daniel e cachinhos escuros como os de Clara, eles a chamaram de Ruth, em homenagem à avó que plantara a semente de tudo. A pequena Rutinha chegou ao mundo numa manhã de primavera, o choro forte ecoando pelo quartinho acima da confeitaria, misturado ao cheiro de pão de queijo recém-assado. Clara a segurou contra o peito, lágrimas caindo enquanto Daniel beijava sua testa, os 3 envoltos num amor que parecia eterno. Os anos passaram como páginas de um livro bem escrito. A doçura da serra cresceu, não só como um patrimônio cultural, mas como o coração pulsante de uma família. Clara e Daniel trabalhavam juntos lado a lado, ela com as mãos na massa, ele cuidando dos números e dos sorrisos dos clientes. Não eram mais a confeiteira solitária e o ex-milionário. Eram parceiros, pais, um time que transformava cada dia num pedaço de paraíso.
A receita do bolo de goiabada voltou à vitrine, escrita à mão num quadro pendurado ao lado do balcão. E numa tarde dourada de verão, enquanto Clara sovava massa, Rutinha, agora com 5 anos, subiu num banquinho ao seu lado. "Assim, mamãe?", perguntou, as mãozinhas gorduchas afundando na massa, a voz infantil cheia de curiosidade. Farinha salpicava seu rosto e os olhos brilhavam com a mesma determinação que Clara vira em Ruth tantas vezes. "Assim mesmo, meu amor", Clara respondeu, a voz embargada, os olhos marejados ao ver a filha repetir os gestos que a avó lhe ensinara. Daniel, do outro lado do balcão, parou de limpar os copos e cruzou o espaço em silêncio, envolvendo as duas num abraço quente. Ele beijou a testa de Clara, depois a de Rutinha, e o calor daquela família, construída com suor, lágrimas e amor, os envolveu como o aroma de um bolo recém-saído do forno. Fora da doçura da serra, Tiradentes seguia seu ritmo lento e encantador. Turistas passeavam pelas ruas de pedra, as montanhas sorriam ao fundo sob o céu azul e a vida pulsava em cada esquina. Mas ali dentro, o tempo parecia dançar em outro compasso, mais doce, mais pleno. O legado de Ruth não estava só nas receitas ou nas paredes amarelas. Vivia na risada de Rutinha, na força de Clara, na redenção de Daniel. Era um ciclo completo, uma história que começara com perda e terminava com plenitude. Numa noite tranquila, enquanto fechavam a loja, Clara encontrou uma foto antiga da avó entre os livros de receita. Ruth sorria na imagem, o avental manchado, os olhos cheios de vida. Clara a segurou contra o peito, um sorriso suave nos lábios, e sussurrou um "obrigada" ao vazio, sentindo que, de algum jeito, a avó ainda estava ali, velando por eles. Daniel se aproximou por trás, envolvendo-a num abraço, e juntos olharam pela janela para o céu estrelado de Tiradentes. "Você já pensou que tudo começou com um bolo?", ele perguntou, a voz leve, mas carregada de emoção. Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. "E terminou com uma família." Eles ficaram ali, o silêncio os envolvendo, enquanto Rutinha dormia no andar de cima, sonhando com pão e açúcar. A doçura da serra estava segura, o amor estava vivo, e o futuro, pela primeira vez, parecia um presente, doce, quente e perfeito, como uma receita que finalmente encontrou seu ponto. E aí, gostou da história? Se você assistiu até aqui e se emocionou com essa jornada de superação e amor, comenta a palavra bolo aqui nos comentários. Assim, eu vou saber que você acompanhou tudo até o final e adorou a história. E claro, vou deixar um coração para você. Agora, não sai do canal. O vídeo que está aparecendo na tela é tão emocionante quanto esse. Tenho certeza que você vai amar. Assiste lá e me conta o que achou.